quando alguém fala o seu nome, qual é a primeira palavra que as pessoas pensam? Já pensou isso? Cada um de nós é conhecido por uma fama. Nós somos conhecidos por alguma coisa, algum traço. Normalmente quando você fala para alguém assim, você conhece o fulano? E talvez alguém diga, sim, ele é muito animado. Ou talvez digam, não, é um que é bem quietinho, né? Essa é a reputação da pessoa. Então hoje o tema desse discurso é, que reputação você tem perante Deus? A reputação é a forma como as pessoas nos enxergam, e normalmente a gente consegue resumir essa reputação com uma palavra ou com uma frase curta. Então, por exemplo, alguém talvez pergunte assim, quem é fulano? Fulano é uma pessoa que ama muito a Jeová. Ou ciclano, olha, essa pessoa é sofrida, mas está sempre ali, firme. Essa é a reputação dela. Agora, como você gosta de ser visto? Será que a forma como as pessoas te veem é a forma como você gostaria de ser visto? Aí vem um problema. Eu e você, às vezes, nos esforçamos para passar uma imagem de quem nós somos, passar um recado de quem você é, de quem eu sou, e às vezes as pessoas não entendem, ou interpretam errado. Já aconteceu de você ser mal interpretado? Ou mal interpretada? Alguém que chegue para você e fala, sabe qual que é o seu problema? O seu problema é que você é isso. E você sabe que você não é dessa forma. Aí você fala, como que eu vou conseguir colocar na cabeça dessa pessoa que eu não sou isso que ela está pensando? Então, por isso que o tema desse discurso hoje é, que reputação você tem perante Deus? Porque com as pessoas, eu e você, nós vamos sempre errar. Nós achamos que nós somos bons para saber como as pessoas são, mas nós somos fracos, porque nós não conseguimos ver o coração, não conseguimos ver a pessoa por dentro. Então, a forma como as pessoas me veem, nem sempre é o que eu sou. E a forma como eu te vejo, nem sempre é a forma como você é. Com Jeová não tem esse erro. Jeová conhece você profundamente. Sabe quando você começou a ser formado no ventre da sua mãe? Nos primeiros segundos da sua formação, Jeová estava te vendo. Depois, talvez seus pais se orgulhem e dizer, eu fui o primeiro a ver ele dar um sorrisinho, ou ela dar um sorrisinho. Talvez não foram os primeiros, não. Talvez Jeová já viu lá mesmo dentro do ventre, ou logo depois que você nasceu, em um momento que ninguém estava vendo, Jeová viu. Jeová sabia o seu DNA, ele sabia se você ia ser animado, se você ia ser desanimado, se você ia ser calmo, ou se você ia ser meio brigantinho. Jeová sabia exatamente tudo isso. E hoje, Jeová sabe agora o que está passando no seu coração, como você está se sentindo hoje, quais são as suas dores. E Jeová sabe qual é a sua reputação perante Ele. Nesse discurso hoje nós vamos falar sobre isso. Vale a pena a gente se esforçar para passar uma boa imagem para as pessoas? Vale. Mas tome cuidado para não apostar todas as suas fichas nisso, porque as pessoas podem às vezes ter o direito, elas têm o direito de ter a percepção delas. Elas podem te enxergar de uma forma diferente do que você está querendo passar, mas com Jeová não tem erro. E já que eu e você queremos ter um bom nome diante de Jeová, hoje nós vamos ver a história de algumas pessoas da Bíblia, irmãos nossos, como eles fizeram para ter um bom nome diante de Jeová? Que reputação eles tiveram? Nós vamos estudar isso hoje durante esse discurso. Vamos ler primeiro, abrir as Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Então, a partir de agora, nós vamos entender, se eu e você queremos ter um bom nome diante de Jeová, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa que nós vamos ver, Hebreus capítulo 12, versículo 1, é a primeira lição, o que nós precisamos fazer para ter um bom nome diante de Jeová. 12:1 diz assim, portanto, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, ou seja, de pessoas que estão nos observando,
Livremo-nos também de todo o peso e do pecado que facilmente nos envolve e corramos com perseverança a corrida apresentada a nós, olhando atentamente para o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé, Jesus. Primeira dica: você quer ter um bom nome diante de Jeová? Você quer ter uma boa reputação diante de Jeová? Deixe todas as outras coisas para trás e priorize a sua relação com Jeová. Lembram-se, na assembleia que tivemos no ano passado, falava muito sobre, quando passarmos por qualquer dificuldade, não sei se vocês vão lembrar, falou, olhe para cima, para lembrar de Jeová, e olhe para frente. Então, quando você estiver se esforçando para fazer um bom nome, e as pessoas não estiverem entendendo, talvez até irmãos não vão gostar, talvez vão dizer que o seu problema é isso, 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 quando você sabe que você não é isso. Olhe para cima para Jeová, Jeová sabe quem você é, e olhe para frente, siga em frente. Não viva dependendo da opinião de outras pessoas apenas, não que não seja importante, uma boa opinião das pessoas sobre nós, mas priorize a sua relação com Jeová. Isso vai te ajudar, e ajudou também amigos nossos do passado, que nós vamos considerar hoje da Bíblia, a fazerem um bom nome diante de Jeová e não ficar preocupado se outras pessoas tão importantes talvez não gostassem do que eles estivessem fazendo. Então, seja você, priorize a sua relação com Jeová, olhe para cima e olhe para frente. Então, qual que é a dica número 1 para a gente ter um bom nome diante de Jeová? Primeiro, priorizar nossa relação com Jeová e lembrar que Ele está olhando para nós. Quando você lembrar que Jeová está te olhando, você vai se esforçar para fazer um bom nome diante dEle. A segunda dica para a gente ter um bom nome é um capítulo para trás, Hebreus capítulo 11. E aqui eu queria sugerir para vocês manterem as Bíblias abertas aí em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11 é o capítulo que nós vamos considerar durante esse discurso. 11, versículo 1 também. Então está aqui a segunda dica para a gente ter um bom nome diante de Jeová. Hebreus 11, 1 diz assim: a fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas, pois por meio dela os homens dos tempos antigos receberam testemunho. Ou seja, os homens dos tempos antigos criaram um nome, até diante das pessoas. E hoje você vai ver isso aí. Então, a prioridade nossa é ter um bom nome diante de Jeová, né? Duas coisas que são necessárias. A primeira nós já vimos, priorizar nossa relação com Jeová. E a segunda que nós lemos aqui é uma das palavras mais curtas que tem na Bíblia e é extremamente poderosa. Fé. O que é a fé? É a certeza de que Jeová nos vê, de que Jeová existe e de que ter uma relação com Ele faz sentido. Primeira, Hebreus 12, 1 e 2. Relação com Jeová em primeiro lugar. Segunda, Hebreus 11, 1 e 2. Fé. Aqui disse que pessoas dos tempos antigos receberam testemunho. Vamos então fazer um exercício aqui? Eu vou citar alguns nomes de algumas pessoas da Bíblia, irmãos nossos, e você e eu vamos tentar ver que reputação ele tem para nós e vamos descobrir na Bíblia qual a reputação que ele tinha diante de Jeová. Vamos mostrar a primeira imagem, por favor? Quem é esse personagem que aparece aí na Bíblia? Não precisa responder, só na sua cabeça. Apresento a vocês Abel. Abel, e por que ele está aqui sozinho com esses animais? Porque você lembra da história dele, né? Abel, ele não teve o apoio da família dele. Pai e a mãe, Adão e Eva, e o irmão dele, Caim. O que será que ele está pensando aqui? Quando eu falo Abel para você, qual a reputação que ele tem para você? Tempo contando. Tempo esgotado. E aí? Que tipo de pessoa é Abel para você? Obrigado pela imagem, viu? Abel, quando eu falo o nome dele, deve vir para você alguma frase ou alguma palavra que você lembra dele.
Mas vamos ver como Jeová via ele. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hebreus 11, 4. Na leitura, vamos tentar descobrir qual era a reputação que ele tem diante de Jeová? Diz assim: pela fé. Isso a gente já sabia, né? Que fé é fundamental para se ter um bom nome diante de Jeová. Mas vamos continuar. Abel ofereceu a Deus um sacrifício de maior valor que o de Caim. Por meio dessa fé, olha a reputação dele, ele recebeu o testemunho de que era justo, pois Deus aprovou as suas dádivas. E embora esteja morto, ele ainda fala por meio da sua fé. Olha só que impressionante, que pessoa que foi Abel. Abel, aqui nós vimos algumas reputações, vamos dizer assim, o nome que ele tinha diante de Jeová. Quando a gente se perguntássemos para Jeová, o que o senhor acha de Abel? Ele responderia, um homem de fé. Isso é fato. Depois diz, justo. Quando se fala justo, não é necessariamente uma pessoa que paga o imposto dele em dia, não é isso. O justo é a pessoa que se apega a uma norma, mesmo quando ela não existe. Se apega a princípios. Porque vamos lembrar um pouquinho de Abel. Lembra que ele ofereceu o melhor sacrifício dele para Jeová? Onde estava escrito na Bíblia? Tem que dar o melhor para Jeová. Ele não conhecia essa lei. Aliás, não tinha nada de Bíblia na época. E de onde será que Abel tirou essa ideia de dar o melhor para Jeová, se ele não via Jeová? Vamos pensar um pouquinho. Talvez ele, naquele momento aqui da imagem, talvez ele teve um momento desse, em que ele ficou pensando, espera um pouco, meu pai e a minha mãe contaram para mim que estão numa situação difícil porque eles pecaram. Isso deve ser bem claro o que aconteceu. Por quê? Porque ele via os anjos protegendo o jardim. O que será que passava na cabeça de Abel? Quando chegou o momento de ele dar um presente para Jeová, ele deve ter entendido, dentro do coração e na mente dele, espera um pouquinho, meus pais decepcionaram Jeová, porque eles fizeram isso, então eu vou fazer o oposto. Eu vou dar o meu melhor para Jeová. Olhou para cima, meditou em Jeová. Olhou para frente, eu vou aplicar. E assim, ele se tornou alguém justo. Ele tinha como se fossem as normas de Jeová escritas no coração e na mente dele. Sem precisar estar escrito, tem que fazer isso. E olha só, isso foi tão forte, a relação que ele tinha com Jeová era tão forte e tão boa, que foi usada uma expressão aqui nesse versículo, que não se usa em outro lugar da Bíblia. Embora esteja morto, ainda fala. Então, Abel é nosso irmão até hoje. Por quê? Aqui diz, por meio da sua fé. É como se Abel estivesse falando desde o exato momento da morte dele. Lembram o que Jeová falou para Caim? Que o sangue dele está gritando, está clamando, desde o momento que ele foi morto. E até hoje, nós ainda falamos de Abel, para Jeová ele vive. Vamos lá. Como Abel conseguiu criar esse bom nome, essa reputação? Abel era sozinho. Pai e a mãe se afastaram de Jeová. O irmão dele, um assassino, provavelmente já demonstrava esse espírito antes, quando ele não quis oferecer para Jeová o que tinha de melhor. Então, será que existe aqui na congregação, ou nos irmãos que estão assistindo, alguns Abéis, se é assim que nós podemos falar? Tem alguns de vocês aqui que talvez às vezes se sintam sozinhos servindo a Jeová? Você não tem o seu pai, a sua mãe com você, ou o seu filho, seus filhos, seu marido, sua esposa. Olha, eu fui criado na verdade. Toda a minha família é testemunha de Jeová. Eu, por exemplo, hoje, talvez eu vou mandar uma mensagem para os meus pais dizendo, olha, pai, mãe, hoje eu estive lá em Sorocaba, eu estive na congregação Itanguá, ou eu fui em tal lugar, eu fui no congresso, eu voltei feliz. Olha, vocês viram nova explicação? Eu sei o que é viver a verdade com a minha família. Mas alguns de vocês, talvez não tenham esse privilégio, né? Então eu queria dizer uma coisa para vocês, em nome de toda a fraternidade mundial de irmãos. Nós queremos ser a família de vocês. Esperamos que vocês nos olhem como a sua família. Não se sintam sozinhos. Lutem, assim como Abel lutou,
contra um sistema que existia na época. Você nunca vai estar sozinho. Vai chegar um dia em que você vai dizer, valeu a pena, mesmo aparentemente sozinho, ouvindo até o salão, lendo a Bíblia sozinho, coisas que só Jeová está vendo. E você sabe o que é. Mas você vai dizer, valeu a pena tudo isso porque Jeová me deu essa família maravilhosa e no futuro um novo mundo. É assim que você vai ter um bom nome igual o de Abel. Vamos ver um próximo nome? Pode colocar a imagem, por favor. Esse aqui, será que você lembra quem é? Por essa imagem, talvez você não vai lembrar, porque ela está no livro novo. Minhas primeiras histórias da Bíblia, né? Quem estudou talvez aquele amarelinho, meu livro de histórias bíblicas, não é da minha época, talvez da de vocês, porque eu sou novo, mas talvez vai lembrar que era uma imagem diferente um pouquinho. Esse é Enoque. Quando eu falo de Enoque para você, qual a reputação que ele tem para você? Qual o nome? O que você lembra de Enoque que é marcante para você? Vamos lá, pensa um pouquinho. Ótimo. Vamos ver o que Jeová acha dele? Qual é a reputação que ele tem para Jeová? Vamos ler, obrigado pela imagem, viu? Hebreus 11:5. Hebreus 11:5. Antes disso, é importante a gente lembrar o que Enoque fez. Enoque, assim como Abel, por um período, ele foi a única testemunha de Jeová na terra. E Jeová pediu para ele dar uma mensagem de julgamento para o povo daquela época. Imagina como era difícil para Enoque ter que fazer isso. Ter que falar que todos, vamos dizer, estavam errados. Vamos ver a reputação que ele criou diante de Jeová? Hebreus 11:5 diz assim: tente na leitura encontrar qual é o nome que ele fez diante de Jeová. Pela fé, Enoque foi transferido para não ver a morte, e não foi achado em parte alguma, porque Deus o havia transferido. Pois antes de ser transferido, ele recebeu o testemunho, ou recebeu a reputação, o nome de que havia agradado a Deus. Já pensou se você tivesse um nome igual ao de Enoque? Seria como se alguém perguntasse para Jeová, Jeová, o que o senhor acha dele ou dela, ou de mim? E Jeová falasse, olha, tem vários, mas esse me agrada. É uma pessoa que eu me agrado dele, eu tenho carinho por ele. Como será que Enoque conseguiu isso? Ora, pela coragem dele. Sozinho, ele pregava uma mensagem de julgamento, uma mensagem dura. Para vocês terem uma ideia, existe uma expressão em Judas 14:15, nós não vamos ler, pode anotar se desejar. Judas 14:15, que usa uma expressão também que aparece pouco na Bíblia, mas fala que Enoque andou com Deus, andou com Jeová. Ué, mas Jeová não tem corpo físico, como é possível Jeová andar? Imagina, Enoque era tão parecido com Jeová, por assim dizer, que era como se os dois andassem juntos. Sabe quando você anda do lado de uma pessoa, vocês andam na mesma velocidade, vocês pensam de modo semelhante? Era isso que Enoque era. Já pensou ter esse nome com Jeová? E você acha que você consegue ter um nome igual ao de Enoque? Vamos fazer uma reflexão? Se um dia tivesse uma perseguição aqui no nosso país, a obra se tornasse proscrita, proibida. Se você pregar, você pode ser preso ou pode ser morto. E aí, como você reagiria? Aí talvez você pense, mas eu não tenho como saber, né? Nunca aconteceu isso aqui no Brasil. Então, vamos ver algumas tendências para ajudar a gente a ver se nós estamos no mesmo caminho de Enoque. Como você se sente quando você tem que dar testemunho para os seus familiares? Ou quando você tem que dar testemunho para os colegas de classe, do trabalho? Ou quando designam você para pregar no mesmo quarteirão da sua casa? Lá não, viu? Acho que não vai dar ali, eu não consigo. Isso é um indício. Será que eu tenho vergonha de colegas, de parentes, de vizinhos, porque eu estou fazendo a vontade de Jeová? Lembre-se, olhe para cima, Jeová te conhece. Peça força para Ele, coragem, e vamos em frente. Assim, eu e você vamos conseguir
ter um bom nome diante de Jeová, assim como Enoque também fez. Vamos para um próximo? Esse você conhece. Pode mostrar a imagem, por favor? Esse você tem que acertar. Já matou a charada, né? Esse nosso irmão é Abraão. Quando eu falo Abraão para você, o que te vem à mente? Se você leu ou estudou aquele livro amarelinho, Histórias Bíblicas, que eu já falei que não é da minha época, talvez você lembre. Esse livro, lá usava uma expressão, citava, está na Bíblia também, que Abraão tem um título que é dado para ele. Amigo de Jeová. Como será que Abraão conseguiu fazer esse nome? Como será que ele conseguiu criar essa reputação? Bom, Abraão, né, nós temos um carinho muito grande por ele, porque nós vemos muitas coisas dele na Bíblia. Ele conduziu o povo de Jeová, né? Obrigado pela imagem. Vamos ler Hebreus 11, versículos 8 a 10. Olha por que Abraão conseguiu ter um bom nome e tente descobrir que reputação que ele teve diante de Jeová. Hebreus 11, 8 a 10. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Partindo para um lugar que receberia como herança, ele partiu embora não soubesse para onde ia. Pela fé, viveu como estrangeiro na terra da promessa, como se estivesse em terra estrangeira, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, que foi projetada e construída por Deus. Abraão, ele morava no luxo. Ele tinha uma casa boa, ele era um homem rico. A cidade onde ele morava, Ur, era uma cidade moderna para aquela época. E ele teve que deixar tudo para fazer a vontade de Jeová e morar em tendas. Qual que é a reflexão que nós podemos fazer para ver se eu e você estamos tendo o mesmo bom nome? Por que será que Jeová via Abraão como amigo? Quando se fala amigo, é como se dissesse parceiro. Olha, aqui, já pensou, você pergunta, Jeová, como o Senhor me vê? Fala, você é o meu amigo, amigo do peito. É alguém que você confia, é alguém que você não tem dúvida, é alguém que você quer do seu lado. Esse era Abraão para Jeová. Mas por quê? Ele deixou coisas que para ele talvez fossem melhores, para coisas que aparentemente seriam inferiores, por uma causa maior. Qual foi a reputação dele? Aqui nós vemos uma pessoa abnegada, uma pessoa amiga de Jeová, confiável. Esses versículos dizem tudo. Como eu e você estamos agindo? Será que nós, aqui na congregação, tem Abraões? Ou mulheres Abraão, vamos dizer assim, modernas? Quantos de vocês aqui talvez gostariam ou poderiam estar fazendo outras coisas, ganhando muito dinheiro, tendo um conforto muito maior, mas vocês estão se esforçando para fazer a vontade de Jeová? Eu vou citar um exemplo. Os pioneiros, regulares e auxiliares, poderiam estar tranquilamente fazendo o normal, fazendo em casa. Aqui vocês têm pioneiros especiais. Os viajantes, os betelitas, os commuters, os servos ministeriais, os anciãos, poderiam também optar por não ter essa dor de cabeça, por assim dizer. Eu quero ficar tranquilo na minha, isso aí vai me desgastar, não sei o quê, né? Lembre-se de uma coisa. Servir a Jeová exige sacrifícios. Nunca houve a adoração, vamos dizer, de graça. Até nos tempos bíblicos, para você obter o perdão de Jeová, na hora de prestar adoração para ele no templo, você tinha que oferecer um animal abatido. O sumo sacerdote tinha que oferecer. Se você não tivesse isso, você teria que dar 2 pombas, 2 rolas. Se você não tivesse isso, você tinha que dar farinha. Mas tinha que dar alguma coisa. Depois da farinha não tinha mais nada. Não, farinha todo mundo tem que dar. O que isso significa? Às vezes, irmãos, para a gente ter um bom nome diante de Jeová, eu e você vamos ter que deixar de lado ou deixar para trás alguns desejos que a gente teria e priorizar nossa relação com Jeová. Lembre-se, o apóstolo Paulo chamou as coisas aqui do mundo como um lixo. Não fixe sua mente nessas coisas. Priorize o que vem de Jeová e você vai ter um bom nome, assim como Abraão. Pensou? Quem sabe Jeová, hoje, lá nos céus, já te vê como amigo dele. Isso não tem preço. Vamos ver o próximo?
Quarta pessoa que nós vamos considerar é esse da imagem. Vamos ver se você lembra. Esse confunde um pouco, hein? Ele também está no livro novo. Ele confunde um pouco, porque quando você vê ele correndo, muitas pessoas vão pensar que é José. Já vou adiantar que não é. Estraguei a surpresa, né? Apresento a vocês Moisés. Quando você vê Moisés, você lembra dele naquele cesto, boiando ali no rio, ou depois lá na frente como um líder da nação de Jeová, né? Mas a gente esquece esse período aqui, ó, que nós estamos vendo na imagem. Qual é a reputação de Moisés para você? Quem é Moisés para você? Pensa um pouquinho. E vamos ver para Jeová. Obrigado pela imagem. Vamos ver o que diz Hebreus 11, 24 a 26. 24 a 26. Qual é o nome que ele tinha diante de Jeová? Pela fé, Moisés, quando adulto, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres temporários do pecado, porque considerava a desonra do Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Olha só, lembrando a ilustração que nós fizemos de olhar para cima e olhar para frente, hein? Pois olhava atentamente para o pagamento da recompensa. Olhava para frente. Só para vocês terem uma ideia, Moisés, quando ele foi entregue, aqui diz que ele se negou a ser chamado filho da filha de Faraó. Talvez você pense, não é nada, era um homem rico lá, né? Lembra um pouquinho, o Egito era a potência mundial, donos do mundo, por assim dizer. Não tinha nada maior que o Egito na terra. O dono do Egito, o rei do Egito, Faraó. E Faraó era tão forte a influência que ele tinha no mundo, nas pessoas, que na época lá no Egito ele era visto como Deus. Ele não era visto como um político, como um governante. Ele era Deus. Faraó. A filha dele é que cuidava de Moisés, que era a mãe de Moisés, por assim dizer, né? Já pensou? Moisés tinha tudo o que ele queria. Ele era neto do dono do mundo, neto do Deus do mundo naquela época, morando na nação mais poderosa do mundo. Ele tinha o que ele quisesse. E o que foi dito aqui? Ele escolheu ser maltratado. Será que ele gostava de sofrer? Não. Mas ele escolheu a melhor porção. Pense um pouquinho em você. Para onde estão indo os seus esforços? Tanto você jovem, quanto você de mais idade. Você tem habilidades que Jeová viu e está te atraindo. Mas Satanás vê essas mesmas qualidades e ele também vai querer te atrair. Escolha para quem você quer prestar os seus serviços. Os dois te querem. Assim como os dois tentaram Moisés. E ele escolheu Jeová. Que nome lindo Moisés teve. O homem mais manso da face da terra. Se é manso, então não falhava. Falhou. Mas manso significa que o Jeová tinha um carinho tão grande pelo coração dele e pela forma dele agir, que era espetacular. Eu e você podemos ser como Moisés, e eu tenho certeza que aqui tem pessoas, jovens, que estão priorizando o ensino de Jeová, estar com os irmãos, alvos espirituais, priorizando a relação com Jeová. Vamos mostrar a última imagem? É o último nome, nós vamos considerar pouco este quinto nome. Quem é essa aí? Eu já vi alguns mexendo a boca, acertaram. Raabe. Raabe é uma pessoa, nós consideramos no estudo recente, né? Acho que foi umas 2 semanas atrás. Pensa numa mulher corajosa. Ela também optou por fazer a vontade de Jeová e proteger o povo de Jeová. Qual o nome que ela teve? Ela criou um nome bom não só para ela, mas para a família dela. Você já pensou isso? Que a forma como você age pode ajudar a sua família? Jeová pode ter um carinho tão grande por você, que ele fala, eu também vou proteger a família dessa pessoa que eu tenho um carinho tão grande. Obrigado pela imagem. E assim nós finalizamos a consideração de 5 personagens bíblicos. A gente chama de personagem, mas não é bem assim. São irmãos meus e seus. E a gente pode dizer que são nossos irmãos,
Porque assim como Jeová disse de Abel, é como se ele estivesse vivo. Assim como ele falou de Enoque, que foi o segundo que a gente considerou, Jeová não quis ver a morte dele. Quando nós lemos ali, ele foi transferido para não ver a morte. Que tal você fazer um estudo pessoal sobre isso? O que significa isso? Enoque ter sido transferido. Por que Jeová não quis ver a decomposição de Enoque? Uma pessoa muito querida por Jeová. Abraão, o amigo de Jeová. Moisés, o homem mais manso da face da terra. E Raabe, uma mulher extremamente corajosa e que conseguiu salvar ela e a família dela. Irmãos, Jeová ama muito você. Quando você pensa que ninguém entende o que passa dentro da sua cabeça ou do seu coração, deixe isso de lado. Jeová vê cada milésimo de segundo da sua vida, desde que você surgiu. Por isso, hoje você pode se esforçar para mudar o nome que você tem diante dele, se você quiser, se você acha que isso é necessário. Ou para melhorar o seu nome diante de Jeová, isso é para sempre. Mas acredite, ainda dá tempo. Como Jeová te ama muito, ele quer ter um bom relacionamento com você. Por isso, que tal colocar como alvo, na sua vida desde já, se preocupar com o nome que você está fazendo diante de Jeová? E aí você vai poder responder: que reputação eu tenho diante de Jeová? Esperamos que seja a mesma que Jeová falou do Filho dele, Jesus Cristo, quando foi batizado, né? Este é meu Filho amado, eu o aprovo.